Imagine um universo onde tudo é perfeito. Não há dor, não há medo, não há trevas. Apenas luz, harmonia e seres celestiais louvando ao Criador. Nesse cenário glorioso, entre miríades de anjos, existia um ser especial, singular e magnífico. Seu nome? Lúcifer. Seu brilho era incomparável, seu canto como o som de muitas águas. Sua posição? Elevada, honrada, próxima ao trono de Deus. Ele não era apenas um anjo qualquer. A Bíblia o descreve como o querubim ungido que cobre, um ser de beleza indescritível, criado para refletir a glória divina. Imagine isso, um ser cuja própria existência resplandecia a majestade do Criador. Mas então surge uma questão inquietante. Se Lúcifer foi criado perfeito, como pode ter se tornado Satanás? Se tudo o que Deus faz é bom, de onde veio o mal? Será que o mal já existia antes e apenas esperava um momento para se manifestar? Ou será que nasceu dentro dele, silencioso, sorrateiro, como uma semente que ninguém vê germinar, até que seja tarde demais? E mais, se Deus sabia que isso aconteceria, por que não impediu? Essas perguntas são profundas, desafiadoras e podem mudar completamente a forma como enxergamos o bem e o mal no mundo. Mas para entendê-las, precisamos voltar ao início. Precisamos entender quem era Lúcifer antes da queda e por que ele foi criado tão extraordinário. Afinal, quem era esse querubim ungido que tinha acesso ao próprio trono de Deus? E como ele se tornou o maior inimigo da criação? Antes de ser chamado de Satanás, ele tinha outro nome, Lúcifer. Um nome que carrega em si um significado impressionante, portador da luz. E essa não era apenas uma metáfora. Ele literalmente brilhava com a glória de Deus. A Bíblia o descreve como um ser perfeito em sabedoria e formosura, criado para um propósito grandioso. Ele não era um anjo comum, era um querubim ungido, um dos mais elevados entre os seres celestiais. Seu papel: proteger, liderar e refletir a glória divina. Imagine um ser radiante, com vestes reluzentes como pedras preciosas, andando entre as chamas da presença de Deus, cercado por uma sinfonia celestial de louvor e adoração. Seus dons eram inigualáveis. Seu entendimento profundo, sua aparência esplendorosa. Cada detalhe de sua existência apontava para a perfeição do Criador. Mas algo mudou. O que pode levar um ser tão sublime a se voltar contra aquele que lhe deu tudo? Seus lábios, que antes entoavam louvores, começaram a sussurrar algo diferente. No início, talvez apenas um pensamento passageiro, uma faísca insignificante. Mas o pensamento não morreu. Ele cresceu. Afinal, como um ser perfeito poderia desejar algo além do que já possuía? Essa é a questão que nos leva ao ponto crucial da história, o surgimento do orgulho e da rebelião. O mal não apareceu de repente. Ele começou como algo sutil, uma pequena sombra dentro de um coração que antes era puro. Mas o que exatamente despertou essa mudança em Lúcifer? Tudo começou com um pensamento pequeno, quase imperceptível, como uma faísca que ninguém nota no meio de uma floresta densa. Mas, como sabemos, basta uma centelha para que um incêndio devastador se espalhe. Lúcifer olhava para si mesmo e via algo que nenhum outro ser celestial possuía. Sua beleza era incomparável. Sua sabedoria incomensurável, sua posição privilegiada. Ele estava tão próximo da glória de Deus que em algum momento começou a desejar essa glória para si mesmo. Foi aí que surgiu a primeira distorção. E se eu não precisasse estar abaixo do trono? E se eu pudesse reinar? E se eu fosse mais do que um reflexo da glória de Deus e pudesse ter minha própria glória? Lúcifer não caiu de imediato. Esse pensamento foi alimentado lentamente, como uma erva daninha crescendo entre as flores. A semente do orgulho foi lançada, e ele permitiu que ela criasse raízes em seu coração.
A ironia é que ele não percebeu de imediato que estava se distanciando da verdade. Pelo contrário, ele acreditava estar certo. O orgulho tem essa característica traiçoeira. Ele cega. E então, o pensamento se transformou em desejo. O desejo se tornou ambição. E a ambição, uma decisão. Foi nesse momento que algo inédito aconteceu no universo. A primeira rebelião. Lúcifer não queria mais servir. Ele queria ser servido. Ele não queria mais refletir a luz de Deus. Ele queria ser a própria luz. E foi aí que surgiu a frase que mudaria a eternidade. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. A criatura queria se tornar o Criador. O reflexo queria tomar o lugar da fonte. Mas será que Deus não viu isso acontecendo? Ele não poderia ter impedido? Se Deus já sabia o que Lúcifer planejava, por que não o destruiu antes que o mal se espalhasse? Essa é a pergunta que ecoa nos corações de muitos. Se Deus é onisciente, ele já sabia que Lúcifer se rebelaria. Ele sabia que o mal surgiria. Ele sabia das consequências. Então, por que simplesmente não o impediu? A resposta para essa questão nos leva ao coração de algo que define não apenas o universo, mas também nossas próprias vidas: o livre-arbítrio. Lúcifer não foi criado como um robô programado para obedecer. Deus deu a ele a liberdade de escolher. E aqui está um detalhe profundo: sem escolha não há amor verdadeiro. Pense em um artista esculpindo uma estátua. Ele pode moldá-la perfeitamente, dar a ela um semblante majestoso, colocá-la em um pedestal. Mas no final, ela nunca poderá amá-lo de volta. Porque amor não pode ser imposto. Ele precisa ser uma escolha. O mesmo vale para os anjos e para nós. Se Deus tivesse criado seres que não tivessem a opção de se rebelar, eles não poderiam verdadeiramente amá-lo. Seriam apenas marionetes. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. Se Deus permitiu que Lúcifer caísse, será que ele já tinha um plano? Será que a existência do mal foi prevista dentro de um propósito maior? Porque veja bem, o mal não pegou Deus de surpresa. Ele não foi derrotado pela rebelião. Pelo contrário. E se eu te dissesse que desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para lidar com isso? Mas antes de falarmos sobre o destino do mal, precisamos entender algo crucial. Como essa rebelião não ficou restrita ao céu e chegou até a humanidade. A rebelião de Lúcifer não ficou isolada no céu. O mesmo princípio que levou à queda dele se repetiu na terra. Se pararmos para pensar, a história de Adão e Eva não é apenas um evento isolado. É um reflexo do que aconteceu antes, no reino celestial. Lúcifer foi criado perfeito, colocado em um ambiente glorioso, com livre acesso à presença de Deus, mas algo dentro dele desejou mais. Agora, olhe para Adão e Eva. Eles estavam no jardim do Éden, um lugar sem dor, sem sofrimento, sem morte. Tinham tudo o que precisavam. Mas então, alguém sussurra a mesma ideia que primeiro nasceu no coração de Lúcifer. Vocês podem ser como Deus. O mesmo pensamento que destruiu Lúcifer foi sussurrado aos ouvidos da humanidade. E aqui está a ironia. O inimigo que caiu por querer ser Deus convenceu os humanos a caírem pelo mesmo motivo. E assim, o ciclo se repetiu. A semente do orgulho, plantada no coração de Lúcifer, foi agora semeada no coração humano. Mas a pergunta é: por que esse ciclo continua se repetindo até hoje? Por que, mesmo sabendo das consequências, o ser humano continua sendo atraído pelo mesmo erro? Por que a tentação de querer mais, de buscar poder, de seguir os próprios caminhos ao invés dos de Deus, continua destruindo vidas? E, o mais importante, existe alguma saída? Ou estamos presos nessa mesma espiral de queda e destruição?
Se o orgulho foi a raiz da queda tanto de Lúcifer quanto da humanidade, qual é o antídoto para esse veneno? Existe uma forma de vencer essa batalha? Se o orgulho foi o início de tudo, o que levou à queda de Lúcifer, à corrupção da humanidade e à dor que assola o mundo, então qual é a resposta? Existe um caminho de volta? Afinal, se o mal começou como uma escolha, ele também pode ser derrotado por uma escolha. Aqui entra algo surpreendente. Deus não apenas previu a rebelião de Lúcifer e a queda da humanidade. Ele já tinha um plano desde antes da fundação do mundo. Um plano que não apenas derrotaria o mal, mas o usaria para um propósito maior. E aqui está a maior ironia de todas. Aquilo que Satanás pensou ser sua maior vitória, tornou-se sua maior derrota. Porque veja bem, se o orgulho foi o motivo da queda, então qual seria a única força poderosa o suficiente para vencê-lo? A resposta está no próprio coração da história da redenção: a humildade. Enquanto Satanás disse: "Subirei ao céu e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus", Jesus disse: "Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai." Enquanto Satanás se exaltou para ser maior, Jesus se humilhou para servir. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. O mal que começou no coração de Lúcifer parecia ter vencido. Ele corrompeu os anjos, envenenou a humanidade, espalhou sua escuridão pelo mundo. Mas então Deus fez o impensável. Ele veio ao mundo, mas não como um rei glorioso, cheio de majestade, não como um guerreiro celestial empunhando espadas flamejantes. Ele veio como um bebê, ele veio como um servo, ele veio para sofrer e para morrer. E foi justamente nessa morte que o destino do mal foi selado. Mas espere, será que realmente acabou? Porque se Deus venceu Satanás na cruz, por que ainda vemos tanto mal no mundo? Por que parece que a batalha ainda não terminou? Será que o mal está apenas esperando seu momento final? Ou será que existe algo que ainda precisamos entender? O que realmente acontecerá no fim de todas as coisas? Como será o destino final do mal? E o que isso significa para nós? Se Jesus já venceu Satanás na cruz, então por que ainda vemos tanta maldade no mundo? Se a derrota do mal já foi decretada, por que ele parece continuar agindo? A resposta está na forma como Deus conduz seu plano. A vitória já foi garantida, mas a batalha ainda não terminou. Pense em um exército que já teve seu rei derrotado, mas que continua resistindo, lutando, tentando causar o máximo de destruição possível antes do fim. É exatamente isso que está acontecendo agora. Satanás não pode mudar seu destino final, mas ele pode tentar levar o maior número possível de pessoas com ele. E como ele faz isso? A mesma estratégia que usou no céu e no Éden, o orgulho. Ele sussurra ao coração humano a mesma ideia que o destruiu. Você não precisa de Deus. Você pode decidir o que é melhor para você. Siga seu coração. Soa familiar? É exatamente essa mentalidade que domina o mundo hoje. Vivemos em uma era onde o eu se tornou o centro de tudo, onde a busca pela própria vontade é vista como liberdade, mas na realidade é uma armadilha sutil que nos afasta de Deus. E aqui está a parte assustadora. Muitas vezes nem percebemos que estamos caindo nesse engano. Quantas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus, achando que sabemos o que é melhor? Quantas vezes nos preocupamos mais em construir nossa própria imagem do que em refletir a dele? Quantas vezes alimentamos o orgulho sem nem perceber? O mal não tem mais o poder de vencer, mas ainda tem o poder de enganar. E a pergunta que fica é: como podemos nos proteger disso? Como vencer essa batalha invisível que acontece dentro de nós todos os dias? A Bíblia nos dá a resposta, e ela está diretamente ligada ao destino final do mal. Se há algo que Satanás quer esconder, é isso. Ele já perdeu.
Mesmo que ainda haja escuridão no mundo, mesmo que a batalha continue, a Bíblia já declarou qual será o fim do mal. E ele não pode escapar desse destino. Desde o princípio, Deus já revelou qual será o fim de Satanás. Em passagens proféticas, há descrições de sua derrota final. Um dia em que ele será completamente removido da história e não terá mais poder sobre nada nem ninguém. A imagem mais forte dessa derrota aparece no livro do Apocalipse, onde Satanás é lançado no lago de fogo, um lugar de julgamento definitivo, de onde ele nunca mais poderá sair. Mas aqui está a grande ironia de toda essa história. Lúcifer queria ser exaltado acima de Deus. No fim, ele será humilhado. Ele quis ter um trono mais alto. No fim, será lançado para sempre na mais profunda queda. Ele tentou usurpar a glória divina. No fim, não terá nada além da ruína eterna. O mal não vencerá. Nunca venceria. Desde o início, Deus já tinha um plano. E esse plano inclui algo ainda mais grandioso: um novo céu e uma nova terra, onde o mal nunca mais terá lugar. Agora, imagine isso: um mundo onde não há mais dor. Um mundo onde não há mais lágrimas. Um mundo onde o mal não existe. Isso significa que um dia toda dor, toda injustiça, toda luta que enfrentamos contra o pecado chegará ao fim. Mas há uma questão que não podemos ignorar. Se o mal será destruído, onde nós estaremos quando isso acontecer? Porque a linha entre o bem e o mal não é apenas uma batalha externa. Ela passa dentro de cada um de nós. E essa é a pergunta mais importante de todas. O que tudo isso significa para a nossa vida hoje? Como essa história nos afeta agora? Saber que o mal será derrotado no futuro é algo incrível. Mas o que isso muda na nossa vida agora? Porque enquanto esse dia não chega, a batalha ainda continua. Não apenas no mundo ao nosso redor, mas dentro de cada um de nós. Se o orgulho foi o que corrompeu Lúcifer e levou a humanidade à queda, então a pergunta é: será que estamos realmente livres desse mesmo veneno? Quantas vezes nos pegamos vivendo como se fôssemos donos da nossa própria história? Quantas vezes resistimos à vontade de Deus porque achamos que sabemos o que é melhor? Quantas vezes buscamos reconhecimento, poder ou glória para nós mesmos sem perceber que estamos repetindo o mesmo erro de Satanás? E a questão mais séria: será que, sem perceber, estamos seguindo o mesmo caminho que ele seguiu? A verdade é que todo ser humano enfrenta essa luta. Mas existe uma saída, existe um caminho diferente. Se o orgulho foi a raiz da queda de Satanás, então a humildade é a chave para nos livrarmos do mesmo destino. E ninguém demonstrou isso melhor do que Jesus. Enquanto Satanás quis ser como Deus, Jesus, sendo Deus, escolheu se humilhar. Enquanto Satanás quis exaltar seu próprio nome, Jesus se entregou por nós, abrindo mão de sua glória. Enquanto Satanás tentou tomar o trono, Jesus aceitou a cruz. E foi exatamente essa humildade que destruiu o poder do mal. A grande questão agora é: de que lado dessa história queremos estar? Porque no fim, só há dois caminhos. O caminho do orgulho, da rebelião, da independência de Deus. O caminho que levou à ruína de Satanás. O caminho da humildade, da entrega, da dependência total de Deus. O caminho de Cristo, que leva à vida. O que estamos escolhendo todos os dias? Porque essa história não é apenas sobre o passado ou sobre o futuro. Ela é sobre nós, agora. E a decisão que tomarmos pode mudar nosso destino para sempre. Agora que entendemos a origem e o destino do mal, precisamos tomar uma decisão. De que lado da história queremos estar? Essa história não é apenas sobre o passado, não é apenas sobre um anjo que caiu ou sobre um futuro onde o mal será destruído. Ela é sobre nós, sobre mim, sobre você,
Porque no final das contas, a grande batalha entre o bem e o mal não acontece apenas no mundo espiritual ou nas páginas da Bíblia. Ela acontece dentro do nosso próprio coração. Todos os dias, tomamos pequenas decisões que nos aproximam mais de Deus ou que nos afastam dele. Todos os dias, escolhemos entre confiar em sua vontade ou seguir a nossa própria. Todos os dias, decidimos entre o caminho do orgulho ou o caminho da humildade. E essa escolha define de que lado da história queremos estar. Porque uma coisa é certa, o mal já foi derrotado. O orgulho já teve sua sentença decretada. O destino de Satanás já está selado. A única questão que ainda não foi resolvida é: qual será o nosso destino? Deus já ofereceu um caminho de volta. Um caminho que não depende da nossa força, da nossa sabedoria ou da nossa justiça, mas daquilo que Jesus já fez por nós. Mas assim como Lúcifer teve a escolha, assim como Adão e Eva tiveram a escolha, agora a escolha é nossa. O que você vai fazer com essa história? Vai ignorá-la, como se não tivesse nada a ver com você? Ou vai refletir e perguntar a si mesmo: será que estou realmente vivendo da forma que Deus deseja? Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte dessa história mais te impactou? Você já havia pensado no orgulho dessa forma antes? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Talvez essa mensagem seja exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal. Temos muitos outros conteúdos como esse para te ajudar a crescer espiritualmente e entender mais sobre os mistérios da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.